Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre impulsividade nos relacionamentos. Como as pessoas que se consideram impulsivas, as pessoas que são impulsivas, se relacionam e quais as dificuldades essas pessoas enfrentam dentro de uma relação, quais são os reflexos, o que pode atrapalhar uma relação quando você tem uma pessoa impulsiva ao seu lado ou quando você é essa pessoa impulsiva. Primeiramente, a gente precisa entender como que acontece a impulsividade, como as pessoas impulsivas agem. A impulsividade, ela está muito ligada à dificuldade de postergar uma gratificação, um prazer naquele momento, imediato. Então, a pessoa impulsiva, ela naquele momento, ela só está pensando em satisfazer esse prazer, independente das consequências. Então, ela age de uma forma imediatista, sem pensar, sem analisar, de forma irracional, e agiu. Tanto que muitas vezes todos nós temos algum traço de impulsividade, algum momento de impulsividade. Claro que existem pessoas que tendem a ser mais impulsivas, outras mais racionais, mais calmas. Porém, todos nós temos algum momento de impulsividade, porque em algum momento a gente quer tanto algo, deseja tanto algo, que às vezes a gente não pensa ou precisa tanto reagir a algo que a gente não pensa na consequência do que isso pode acontecer depois. Quantas vezes a gente já teve algum tipo de atitude que depois a gente pensou, poxa, eu não acredito que eu fiz aquilo, eu não acredito que eu agi dessa forma. E isso está muito ligado à impulsividade, pois a gente age naquele momento de uma forma impensada que se a gente estivesse em um momento de calmaria, a gente não agiria dessa forma. Até pensamos assim, não era eu naquele momento. E é exatamente assim que as pessoas que tendem a ser mais impulsivas agem. E quais são os reflexos disso numa relação? As pessoas impulsivas, que têm esse grau de impulsividade mais alto, elas tendem a se auto-sabotar, a não concluírem projetos ou até entrar em alguma relação sem ter pensado antes se era aquilo que ela queria mesmo, se era isso que ela tinha planejado para ela e depois se arrepende. E aí não sabe a forma como finalizar aquele ciclo ou como chegar para o seu parceiro, para sua parceira e dizer que agiu de uma forma impulsiva, até porque a gente está lidando com uma outra pessoa, não sabe como vai ser a reação da outra pessoa. Então, as pessoas impulsivas tendem muito isso, a não concluir ciclos. Ou então entrar numa faculdade, ou então iniciar num trabalho, aceitar uma proposta de trabalho que às vezes não era aquela, tanto que ela se identificava, mas já está lá naquele momento. Então, para poder satisfazer uma necessidade, um prazer, uma vontade momentânea, como por exemplo, eu preciso fazer essa faculdade, eu preciso trabalhar e aí eu aceito qualquer coisa. A pessoa aceita. Então, ela age de uma forma imediatista para poder satisfazer essa gratificação daquele momento, ou essa necessidade daquele momento. Ou então entra num relacionamento porque já sei, eu preciso namorar, eu preciso satisfazer esse vazio, eu preciso ter alguém ao meu lado e acaba iniciando um relacionamento sem antes ter pensado se é aquela pessoa mesmo, se é isso que eu quero mesmo. Então ela acaba agindo dessa forma. Então isso tem muito reflexo nas relações, puxando para o lado dos relacionamentos, exatamente por isso, por algumas atitudes, por exemplo, até de infidelidade. A pessoa comete uma traição em algum momento por precisar satisfazer esse prazer naquele momento, se a gente levar para esse lado da impulsividade. Precisava satisfazer aquele prazer naquele momento, eu não tinha minha companheira e aí eu ajo de forma impulsiva, não pensando nas consequências. E que elas vão acontecer após isso, sejam positivas ou negativas, mas o impulsivo, ele não pensa naquele momento, ele age para satisfação imediata daquele momento, do prazer dele, para preencher aquilo que ele precisa preencher, sem pesar as consequências. E isso existe muitas consequências, por isso que pessoas impulsivas tendem a ter relações muito complicadas, muito conturbadas, exatamente por esse motivo, por não pensar antes de agir. E o outro parceiro, a outra companhia, ela vai se cansando de tudo isso, porque a pessoa não consegue
parar, pensar, refletir, não agir somente no prazer e sim agir de uma forma racional e acaba estremecendo as relações e chegando até em alguns momentos ao fim. Isso também acontece no trabalho, isso acontece nas relações familiares, nas amizades, em todos os laços que a gente tem de relações sociais com o outro, interpessoais. Isso pode acontecer. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar a impulsividade se você se considera uma pessoa impulsiva, exatamente por esse momento. O segredo é a gente ter o equilíbrio, o discernimento. Saber exatamente o momento, primeiramente o autoconhecimento, a gente precisa se entender e saber o que eu quero realmente, o que eu gosto. Em momentos de decisões que precisam ser imediatas, você precisa dar uma resposta de imediato, você pedir realmente um tempo, você conversar, vou só dar uma respirada, tomar uma água, preciso pensar, preciso analisar e não agir de forma abrupta. E muitas vezes até em discussões, em conversas acaloradas, a gente também tem que tomar muito cuidado com o que é dito, porque uma vez dito, a gente não consegue voltar atrás dessa palavra e gera muita consequência. Então as pessoas impulsivas, elas sofrem muito com essa forma de agir, pois as consequências acontecem, independente dela ser impulsiva ou não. Então é muito necessário que se conheça, conheça os seus limites, conheça as suas falhas, as suas qualidades, o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita e o que você não aceita. Para que em momentos que esteja tudo muito acalorado ou que você queira muito algo, você não tome atitudes impensadas. E tomem sim atitudes com discernimento. É isso que eu preciso, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Vou dar conta das consequências que podem acontecer depois. E aí entender se você precisa tomar essa atitude dessa forma ou não. Então o equilíbrio está sempre nesse discernimento do que fazer ou não. Quando a gente age, quando a gente evita essa impulsividade, uma briga provavelmente não acontece, uma discussão mais acalorada não acontece, um término que de repente não era aquilo que você queria, uma traição que de repente não era isso que você queria de fato, ou uma confusão mesmo entre outras pessoas, uma vida pode ser poupada por uma questão da impulsividade. Quantas pessoas não apertaram um gatilho, fez algo do tipo que tiraram até a vida de outra pessoa, porque no momento da euforia, no momento da raiva, não parou e não pensou, e agiu de uma forma impulsiva. Por isso que isso é tão complicado dentro dos relacionamentos, porque a gente pode acabar cometendo algo que de repente não era aquilo que a gente queria, mas a impulsividade falou mais alto, a satisfação daquele prazer, da gratificação momentânea, subiu tanto que você não agiu de uma forma racional. Então é muito importante tomar cuidado com isso para que você não tenha relações finalizadas ou estremecidas por atitudes que de repente não eram nem aquilo que você queria, ok? Espero que tenha ficado claro sobre como acontece, como as pessoas agem de forma impulsiva e o quanto isso é perigoso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu comentário aqui, sugestões, se vocês ficaram alguma dúvida ou se vocês querem que eu responda algo sobre esse assunto que eu não esclareci aqui. Fiquem à vontade, podem comentar, curtam, salvem esse post para que depois vocês consigam olhar novamente, principalmente as pessoas que se consideram impulsivas ou se relacionam com pessoas impulsivas, ok? Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima!